Boa noite. Ai, tô tão feliz de ver vocês, de chegar aqui. Muito obrigada por toda a organização, né? O Célio. Lembramos do Lama Santen, os mestres e mestras que nos abençoam com lugares como esse, encontros como esse. E vamos bem devagar, sem pressa. Eu convido cada pessoa, cada uma que está aqui agora, que gere essa intenção de fazer esse presente. Como nunca. Por que não como nunca? Ah, não, hoje só é sexta-feira, eu vou ficar 30%. Mês que vem eu fico 40%. Por que não hoje, presente como nunca? Inteirinha, inteirinha. Da forma mais simples. Sentindo o corpo que está aí, né? Que chegou. Cada um ganhou um assento. Aí você se percebe nesse assento, você se percebe sentado, sentada. Você se percebe? Está se percebendo de fato? É uma pergunta séria. É uma pergunta bem séria essa. Você realmente está se percebendo? Está se sentindo? Chegou por inteiro, chegou pela metade. O corpo está aqui, mas as ideias ficaram lá no trabalho ou no trânsito, que tá emocionante, né? O trânsito hoje está emocionante. Então, aonde você está? Não pense sobre isso. Se volte para o imediato do teu ser agora, já. Teu corpo, teu assento, tua respiração. Esse lugar, nenhum outro, em nenhum outro momento. Não pense sobre isso, apenas experiencie. Dá para relaxar um pouquinho mais? A cara tá muito séria. Dá para dar uma afrouxadinha. Fechar os olhos ajuda um pouquinho. Ai, não, eu vou longe demais, então abre os olhos.
Procure permanecer no corpo e na respiração, sem pensar muito, diminuindo as expectativas sobre esse encontro, sobre o que você gostaria de ouvir, ou sobre o que poderia ser dito. Tenta se desfazer um pouco disso aí, para que esse encontro de fato comece a partir do silêncio e da nossa presença. Isso é o mais importante, é o solo onde a gente vai estabelecer a nossa conversa. Quanto mais silencioso, aberto, vivo, a partir da presença e do coração de cada um de vocês. Isso é o mais importante. Sensação de estar em casa. Que bom, que bom. Tão bom chegar em casa, né? Mas qual é a verdadeira casa? Qual é a nossa verdadeira casa? Quem já se mudou várias vezes sabe. Cada uma delas pareceu a casa derradeira e final. Mas em algum momento a gente se muda. Ou a casa muda, quebra uma porta, entope uma pia. Mas qual é a verdadeira casa? A que não muda, a que não falha, que não tem encanamento, eletricidade, nada para nenhuma manutenção que precisa ser feita. É onde você pode estar, de fato, repousado, repousada, sem nenhuma manutenção a ser feita. Existe isso? Sem condomínio, sem IPTU. A gente tem isso para descobrir nessa vida. Acho que eu vou voltar a me agasalhar aqui. Me desculpem se eu tossi um pouco de vez em quando. Estou me recuperando aqui. Eu vou tentar ser o mais simples possível na nossa conversa. A gente está num ambiente budista, então existe um vocabulário aqui. De vez em quando eu vou soltar talvez uma ou outra palavra, né? Mas eu vou evitar. Assim, usar palavras complicadas, assim, herméticas. Eu vou procurar usar palavras bem simples, acessíveis. Mas talvez a maioria seja já do SEB, então a gente vai tateando isso. Tem alguém que está vindo, assim, que não é do SEB? Veio por, sei lá, estava passando na frente e viu que tinha chazinho, umas coisinhas aqui, gente entrando. É? Quantas pessoas, só para ter noção? Um número bonito. Uhum. Então, no budismo, tudo que surgiu
como práticas, como discursos do Buda, né? Tudo brotou do silêncio. Isso que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar isso, sempre lembrar, para a gente não se distrair, né, com as milhares e milhares de ensinamentos disponíveis. Para não perder tempo, né? Para a gente não fazer do nosso tratamento, não vou nem falar de caminho espiritual, vou falar do nosso tratamento aqui, né? Nós estamos em tratamento. A gente fala só que tem um caminho espiritual que daí parece mais elevado, assim, falar em tratamento, fala assim, não, né? Não tô doente, coisa nenhuma. Eu sei que se a gente olhar mais adiante, quem começa a meditar vai perceber que estava meio doente, não sabia, né? Então a gente está em tratamento. Então, para que esse tratamento não seja longo, que a gente olhe para o Buda, olhe para ele. Ele está aqui? Vai que não está, né? Sexta-feira. O Paul Lopes Rinpoche, esse que vai vir do Brasil, ele escreveu o Buda Rebelde, né? Então tem outros Budas andando pela Terra agora. Não sei se... Acho que foi o Tokuda-san, que foi mestre do Lama Santen também. Eu não sei em que situação que ele passou aqui pelo Brasil, que acho que estava rolando uma festa, algum lugar do lado onde tinha um encontro. Que ele sai, eu não sei se ele chegou a sair do encontro e foi para a festa, ou se ele disse que onde ele gostaria de estar era na festa, né? Que era o melhor lugar para se estar, né? E não numa assembleia falando, né, sobre os ensinamentos. O que ele quis dizer com isso, assim, vamos direto ao ponto e aí vamos viver? Vamos viver, né? A gente não deveria imaginar, né, que o budismo ou qualquer tradição espiritual veio para nos encarcerar dentro dos templos, né, dos mosteiros. Aquilo é só hospital. E se a gente ficar bem de olho para ele, né, ou para as mestras, ou para essas pessoas, a gente vai ver que eles estão vivendo, que eles estão dando risada, que eles vão ao cinema, que eles estão curtindo a vida. E daí olham para a gente que não sabe curtir a vida e daí falam, vamos sentar e vamos conversar. Vou dar real para vocês, né? O que o mestre faz, eu vou dar real para vocês. Eu acho uma delícia ouvir isso, sabe? Porque para que a gente não olhe para esse tratamento, né, espiritual como algo que vai nos transformar em pessoas, sei lá, tradicionais, morais, corretas, sérias, né, virtuosas, santas. E a vida vai ficar lá fora, né? As outras pessoas se divertem e a gente fica só aqui, assim, né? Porque eu sou praticante budista, meditante, eu não posso. Eu achei tão lindo, né? A Dzongsa Khyentse Rinpoche passou pelo Brasil, né, e outros países aqui da América do Sul. Eu achei tão lindo. Eu falei, ai, nossa, todo mundo tem que ouvir isso. Ele falou assim que ele acha um equívoco, né? Ele lamentava que as pessoas, os ocidentais, associassem os budistas a pessoas meio santas, né? Corretas, virtuosas. Ele diz assim que as pessoas deveriam associar os budistas a pessoas inquiridoras, investigativas, assim, num desconforto, né, por estar procurando entender a realidade e a si mesmo. Eu achei isso muito, muito melhor do que ficar, porque daí é isso, né? As pessoas, não aconteceu, não sei quem já, assim, do budismo, meditante, às vezes tem um rompante, assim, né, de um histerismo, daí vem alguém e diz, ué, mas você não medita?
Ou de repente, né, sei lá, você faz qualquer coisa que a pessoa acha que não é virtuosa, mas nossa, você não é budista? Sou, mas estou em treinamento. Daí a gente tem que dizer, eu estou em treinamento, Cacilda. Né? Então é um problema se a gente... E eu estou falando do budismo, mas eu estenderia isso para todo tipo de tradição, né? Se a gente achar que o nosso, né, esse processo, né, de se conhecer, de iluminar o mundo interno, se a gente associar isso com o melhoramento de uma pessoa ou a construção de um novo ser, né, perfeito, luminoso e lustroso, a gente acabou assim de saída com qualquer possibilidade, porque a gente vai passar anos fazendo o que a gente já faz, mesmo sem estar dentro de uma tradição espiritual. Isso já é a história humana. A história humana já é isso, é só isso. Construção de identidades, de personagens, que vêm e vão. Ficam aí 60, 80, às vezes 10 anos, né? É bom passear no cemitério para ver que morre gente de toda a idade. Não tem ordem cronológica para morrer. Mas é isso que vai acontecer com os papéis. Eles vêm, acontecem e passam. Então isso não deveria né, cometer esse equívoco no trabalho espiritual. A gente não está aqui para se construir de uma forma melhor, para ser outra pessoa. Não tem nada de errado conosco para começo de história. A gente é o que está dando para ser. Mas o que a gente quer, né, nesse trabalho, né, que a gente vai ganhar algumas atividades aí, né, para fazer, é conhecer a fonte que gera os personagens. E aí não importa se o personagem foi bom, se ele foi ruim, se ele foi assim, assado, não importa. Isso que é beleza. A gente vai encontrar a fonte, né? Uma consciência aberta, primordial, criativa, que foi capaz, ao longo dos anos, ir acumulando experiências e se descrevendo de um jeito, daqui a pouco de outro, daqui a pouco assim, daqui a pouco menos assim, mais assado. E a gente vai se recriando. Só que sem nunca olhar para essa fonte silenciosa que permeia os papéis, mas não passa a ser os papéis. E é o silêncio que vai nos revelar isso. Então, por isso a gente precisa, né, olhar para o Buda e ver o que ele fez para Buda. Já não sei mais se consigo trabalhar com gêneros assim, né? Aquele ser que sentou. Olha que coisa mais linda que ele fez, que ela fez. Ele, com I agora, né? Ele deu um tempo. Ele se mexeu menos por um tempo, se relacionou menos por um tempo, interferiu menos por um tempo, pensou menos por um tempo. Deixou tudo em stand-by. Deu uma boa respirada, olhou para todo mundo e a vida dele não estava ruim, gente. A vida dele não estava nada ruim. A vida dele estava ótima, boa, saborosa. Mas daí aconteceu isso, né? Ele viu... Você veja, não falta nada para a gente chegar à mesma conclusão que ele, né? Ele viu doença, velhice e morte. Foi dar um rolé e de repente viu uma pessoa, né, velha, assim. Aí num beco assim, né, viu uma pessoa que estava com lepra, uma coisa bem assim, né, decrepitude, assim, doença.
e viu um corpo morto. Aí para ele aquilo foi derradeiro. Quando ele viu o corpo morto, ele disse: eu vou investigar, esse negócio está muito estranho. Eu não estou livre disso. Ele intuiu assim, imediatamente que as sementes da velhice, da doença e da morte estavam nele. Ele sendo, né, um nobre, tendo tudo o que as pessoas da época poderiam aspirar, ele tinha. E era lindão, disse que era lindão, era lindona, sei lá, cheio de gato, de gata, né? Perfumes, prazeres. Pensa, né? Um gato, uma gata nos tempos atuais vai querer meditar. Eu não, né? Curte a vida. O Buda jovem, né? Bonitaço, assim, bonitaça, cabelo, assim. Nada. Olhou aquilo e falou: isso diz respeito a mim. Por isso que é muito importante, sabe? Na condição que a gente estiver, com o brilho que tiver a nossa pele, a gente tem que andar na rua e tem que olhar doença, velhice e morte e falar assim: nossa, não, né? Eu já não posso dizer isso, mas assim, aquilo tá tudo aqui, gente, o código, não falta nada. Não tem uma célula do meu corpo que não esteja sob o poder dessas forças. Então, tem essas forças por dentro da gente. Tem as forças que fizeram a gente nascer, né, nos colocaram em pé, vigor, brilho. Mas existem, né, um campo de forças que ao mesmo tempo vai te comendo por dentro. Eu tenho contemplado isso e eu tenho achado tão poderoso sentir que a morte está por dentro me comendo. Ai, Márcia, que papo! Pelo amor de Deus! Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Você acolher, você aceitar essas forças dentro de você. Negá-las é que é a nossa fragilidade. Porque quando você aceita essas forças, você começa a olhar para que consciência é essa que consegue olhar essas forças e acolhê-las. Aí você começa a ir para esse lugar silencioso que mesmo, né, que o que tá à mercê dessas forças não é de fato a tua essência. Então começa a surgir um destemor, que mesmo que a morte esteja te comendo por dentro, ela está comendo o que pode ser comido. Que delícia! Pois eu me ofereço como um banquete. Se quiser, vou me besuntar para você. Pode comer, pode comer. Aquilo que vai ser comido, coma. Eu é que não vou ficar segurando um fio de cabelo. Porque é inevitável. E tem uma beleza nisso, tem uma beleza indescritível. A gente começar a perceber que não precisa lutar com essas coisas. E que a gente pode entregar para essas forças aquilo que está sob domínio dessas forças. E você começar, de fato, buscar o verdadeiro lugar onde você reside, além desse corpo. Ai, Márcia, tá muito pesado esse assunto. Tô gostando, sou muito jovem. Ou comecei um namoro agora. Ai, tô com viagem marcada pra semana que vem. Minhas férias vão começar. Não é um assunto muito... Mas eu acho melhor, eu falei, é melhor a gente dar real de uma vez pra gente aproveitar a vida. Eu comecei a nossa conversa assim. Esse assunto não é pra se deprimir. É o contrário. É para você estar vivo de fato.
estar vivo nesse corpo, enquanto ele está vivo, e ainda se descobrir vivo, mesmo quando esse corpo se for. Eu acho que a gente tem essa... Se a gente for falar em missão, eu acho essa palavra esquisita, mas se a gente for se dar uma missão, é essa. Eu quero morrer sorrindo. Eu quero morrer sorrindo. Se eu tiver com aquele aparelhinho lá na última hora, eu tiro assim, ó, só... aqui. Eu espero que dê. Sim, tem um mestre, né, o Milarepa. Ele dizia que o legado, né, o principal ensinamento da linhagem dele era esse: morrer sem arrependimento. Porque quem acompanha, né, pessoas assim, né, no leito de morte, é meio unânime, né, em dizer que o que vai acontecer com a maioria, que acontece com a maioria das pessoas é uma sensação de arrependimento, né, de culpa, de... Então, como é que a gente poderia viver super bem, se aproximar da morte e ainda não achar que ela chegou na hora errada? Assim, eu estava te esperando mesmo, queria que só fosse. Dalai Lama diz que esse é o grande momento da vida, é morrer. Mas daí eu vim aqui para dar uma dica: vamos morrer todos os dias, para a gente não ter muito trabalho lá no final. Se a gente vai ter muito trabalho lá no final, é porque a gente acumulou o que nem pode ser acumulado, né? A gente acumula sonhos, a gente acumula impressões. Então, como estar em dia com a vida e com a morte? Olha, não tem coisa mais afiada do que isso para um ser. Assim, no brilho dos olhos, né? No perfume da presença, essa lâmina, a vida e a morte, ambas integradas, incluídas. É isso que os mestres têm. Por isso que a presença deles é tão forte, tão magnética. Eles não estão agarrados numa história pessoal, vivendo a ingenuidade de que eles são eternos, que a historinha deles é importante. Eles não estão mais vivendo historinhas. Eles são um raio, eles sabem que eles são assim uma faísca. A nossa vida é uma faísca, assim, ó, e foi. Então eles vivem desse jeito, assim, né, no fio da navalha, em dia com a vida e com a morte, abertos para o que vai acontecendo diante deles, mas sem acumular nada. Por isso que o silêncio é importante na nossa vida. Eu não estou falando da prática formal, não é? Estou falando do silêncio o tempo todo. O tempo todo. Cada vez que você faz silêncio, aquilo que tem que morrer, morre. Olha só, é só isso. Quando a gente não para, quando a gente se mexe sem freio, isso nos separa do que de fato é a vida. A gente cria uma ilusão de que pela nossa ação algo está sendo construído e que daqui a um mês eu vou encontrar aquilo que eu vou ver a minha obra final. Isso não existe. Isso não é a vida. A gente não pode, a gente tem que se livrar dessa história, dessa sensação de acúmulo, de que o que eu faço hoje me leva a amanhã.
Amanhã eu faço e me leva para depois. E que me leva para depois, e depois. E assim eu tenho um rastro da minha vida, a minha história. Aí se eu tenho passado, eu naturalmente tenho futuro agora. Lascou, gente. Ai, Márcia, mas então qual é o sentido da vida? Pois é. Qual é o sentido da vida? Uma coisa eu já disse, ó, não é inventar história. Não é inventar história. Não é inventar um roteiro. Não é ter propósitos a longo prazo. Esqueçam. Desculpem. Desculpem. Se a gente veio aqui para ir direto ao ponto, da minha parte eu vou. Mas não saio. Pode trancar a porta ali, Luiz, por favor. Ninguém sai. Então esse silêncio, né, que eu quero propor, né, que eu já propus de saída aqui no nosso encontro, é isso. É estar em dia com a vida. E a vida não é um acúmulo. A vida é fluxo. Só que o nosso maior acúmulo não são nem as coisas que a gente tem em casa, no guarda-roupa, na bolsa. Haja bolsa, né? O acúmulo é o que está nas ideias, nas emoções. Esse é o pior acúmulo. É esse acúmulo que a gente tem que tratar. Estamos indo bem? Conversa séria? O som tá bom? Bem? Então o Buda, ele fez isso. Ele sentou em silêncio, né, numa floresta, embaixo de uma árvore. No Rio de Janeiro não falta árvore. Você pode estar sem casa, mas se você encontrar uma árvore... Aqui também tem que cuidar, né? Eu soube que árvores caíram aqui. Lá em Curitiba também caíram. Eu acho que elas estão meio revoltadas também. Já que ninguém vai sentar aqui, também não tenho nada para fazer. Não vim aqui só para fazer sombra. Nem da jaca. Árvores estão aqui para nos ajudar na iluminação. Pensa, gente, que honra sentar embaixo de uma árvore centenária. Não precisa ser centenária, mas se for centenário eu vou te contar, hein? Sentem. Aquelas que têm umas raízes enormes. Se misturem com a raiz assim, falam assim. Eles têm poder. Aí está a vida silenciosa inteira, fluindo. Fluindo e dando frutos. Sem nenhum pensamento ali dentro, nenhuma ordem, nenhum julgamento. Nada, 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 nada. Eu acredito que essa seja uma das razões que o Buda sentou embaixo de uma árvore. Então o Buda ele deixou esse recado. Não se perca por dentro das experiências indefinidamente. Você precisa incluir silêncio, pausa, descanso, relaxamento. Você precisa incluir abertura, não saber. Você precisa incluir não saber na sua vida. A mente do Buda é a mente do não saber. É a mente sem conteúdos. Mente fonte dos conteúdos. E a gente está perdido porque está agarrado aos conteúdos. A gente não sabe existir sem pensar, não sabe existir sem experimentar, não sabe existir sem se mexer. Dormir está sendo difícil, pensa. Coisa mais importante da vida, poder dormir. E a gente está numa crença tão, né, louca no movimento que dormir... A gente tem pessoas que dormem com culpa. Meu Deus, tanta coisa para fazer e eu vou dormir.
Aí tem gente que tem que se medicar para dormir. Por várias razões, né? Várias razões. Dormir hoje, assim, né? É algo muito... Se você dorme... Mas o que você toma? Eu não estou tomando... Não, você deve estar tomando alguma coisa que você dorme. Guria. Pá, esse privilégio eu não tenho nessa vida. Né? Como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente chegou nisso, né? Nem sempre foi assim. Eu acho que é bom lembrar que nem sempre foi assim. Para entender que isso não é natural. E que a gente não deveria ceder a esse modelo. A gente não deveria vender a alma desse jeito. Então, como é se sentir vivo, viva? Em momentos onde você não tem projeto de vida. O quê? Ouse. Não estou dizendo não tenha projeto de vida. De preferência não tenha, mas se não dá para não ter, tenha momentos em que você não tem projeto de vida. Tenha ilhas. Crie momentos de uma ilha na sua vida. Onde você não precisa pensar no momento seguinte, no dia seguinte. Crie momentos onde você pode ter essa experiência. Você pode arquivar assim, os seus projetos. Falar assim, fica tudo aí, tá? Eu já volto. Calma, mamãe já volta. Tá, eu vou trazer alguém pra ficar com você. Amor, cuida aqui dos meus projetos. Isso, fica com eles um pouquinho aqui, tá? Que eu vou me abrir. Amor, que você vai fazer? Eu vou me abrir. Calma, aqui em casa mesmo, fique calma. Aí você vai fazer isso. Né? Por isso que as técnicas de meditação, né, começa como uma técnica, mas isso depois acabam, não é mais uma técnica. Você vai perceber que isso é muito amor dos mestres, né? Oferecerem técnicas para a gente reconhecer o silêncio da vida, o silêncio da nossa consciência. Mas a vida vai continuar, essa que é a beleza. A vida vai seguir fluindo. Mas quando eu não incluo silêncio, pausa, abertura, relaxamento, não saber, eu perco. O Lama tem um verso, ele diz: eu não perco o espetáculo. Eu perco o espetáculo da vida quando eu não percebo mais essas qualidades da vida. O silêncio é uma qualidade da vida. A abertura é uma qualidade da vida. O relaxamento é uma qualidade da vida. Fluxo é uma qualidade da vida. Impermanência é uma qualidade da vida. E a vida está aparecendo, a gente está achando que a vida é dura. Que a vida é... olha que a gente... Não sei nem o que dizer. Nós viramos manipuladores de coisas. É muito pobre. A nossa vida é muito pobre. É só o que a gente faz. Por favor, reflitam sobre isso. Observem o que está acontecendo. Com mais silêncio, com mais presença. É a única coisa que as pessoas estão fazendo. Correndo para cima e para baixo. Para ter coisinhas. Pegar coisinhas na mão. Algumas elas comem. E são coisinhas, gente. Eu não vejo diferença entre nós, adultos, e as crianças, que a gente fica dando um chacoalhinho para eles, um ursinho, um joguinho. É a mesma coisa. A gente cresce e continua manipulando coisinhas. Um monte de objeto.
que faz o quê? Com que a gente fique o tempo todo para fora, para fora, para fora, para fora, buscando sensações. E eu nunca vou encontrar o que de fato eu quero. Esse lar. Um lugar onde eu estou de fato completa, tranquila, bem contente, inclusive. Como é que pode isso? Pô, não tô nem com chicletes na boca e tô super satisfeita. Ah, foi o açaí que você comeu. Não, guria, faz um mês que eu não como açaí, não sei o que está acontecendo. Tô numa satisfação aqui. Não tô entendendo. Faz um mês que eu tô lá ouvindo os ensinamentos do Lama. Pode ser isso, mas não sei. Vai acontecer isso? O silêncio não é assim, sabe, uma disciplina. Agora eu sou meditante, né? Porque eu preciso ser uma pessoa mais concentrada, mais, sei lá, o que vocês, né? O que a gente interpreta sobre meditação. É tão grande, gente, é tão grande que, sabe, todas as palavras são um risco. Cada vez mais eu entendo o Buda, assim, sabe? Porque ele dizia assim, então pronto, eu falo e eu preciso recolher as palavras, porque se vocês ficarem com elas, acabou tudo. Acabou tudo que eu queria mostrar para vocês. Se vocês ficarem com o que eu disse, acabou. Porque é muito grande. Isso que a gente chama de meditação é o portal que revela algo imenso que diz respeito à nossa existência. Agora. Isso não é uma coisinha, não é uma modinha essa, sabe? Ai, veio para o Ocidente agora o silêncio meditativo. Você não está na moda, querida. Você não medita. Sério, me dá vontade de pegar um chinelo havaiano. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Isso aqui não é moda. Isso aqui não é mais uma coisinha para você fazer dentro dos seus múltiplos afazeres. Isso é muito grande. Isso é muito grande. A gente tem que reunir todas as forças da nossa vida e investigar isso. O que é isso que eles estão falando? Porque apesar da vida ser eterna, essa aqui passa. Essas condições agora, esse corpo, passa. A vida é incerta, né? Nossa vida é incerta. A gente vai fazendo escolhas aqui e ali e vai indo. E assim é a nossa consciência depois da morte também. Depois a gente também brilha uma coisa lá, uma coisa aqui, daqui a pouco a gente está, sei lá onde. Então, nesse momento, né, por razões variadas, né, a gente aqui reuniu essas condições para ter interesse sobre o silêncio. Não durma mais para isso. Eu peço, não durma. Não adie. Não acha que dá para fazer daqui a uma semana. Não sei. Ninguém sabe. A gente não sabe se tem uma semana, se tem um mês, se tem um ano. A gente não sabe. Não brinque com isso. Ai, Márcia, você tá... Eu vou embora. Se você continuar falando desse jeito, eu vou embora. Você pode ir embora, mas você sabe que agora ficou. O recado foi dado. Não adianta ir embora. Você não tem para onde ir. A gente não tem para onde ir. Ou é isso, ou é isso. Ai, não, Márcia, tem outras coisas. Eu posso fazer balé, eu posso, sei lá, né, viajar de balão na Capadócia. Tantas coisas. Não adianta. Não adianta fugir disso. Não adianta fugir disso. É isso que nosso coração busca. Essa motivação, né? Diz que é o tema hoje, esse brilho que está no coração de cada um, nos olhos, na inteligência, no corpo. Daí todo mundo tem esse brilho. Só que a gente está distraído.
brincando com coisinhas. Pega essa energia, pega a tua vitalidade, reúna, pode seguir trabalhando, né? Siga, estou dizendo, né? Largou tudo e sentou embaixo de uma jaqueira, né, no Jardim Botânico, e lá ficou. Dá para fazer um trabalho maravilhoso, gente, sem se rasgar, sem nada radical. Então tem o silêncio homeopático. Glóbulos, não vou nem falar de gotinhas, agora tem os glóbulos, né? Glóbulos de silêncio, né? Aonde você estiver, um glóbulo de silêncio. Vai acontecer tanta coisa a partir disso. Tanta coisa. A gente vai ver tanta coisa. A gente vai ter descobertas, a gente vai ter insights sobre a realidade. Simplesmente por fazer essas quebras nessa aparente continuidade das coisas. Tudo que o Buda disse, os milhões de ensinamentos que foram dados, que continuam sendo dados, surgem disso. Como é que a gente fica preso aos ensinamentos, achando que sempre está faltando alguma coisa? Ah, mas agora vai vir ele, super bambambam do Nepal. Eu não estou dizendo não vá ver, vá, mas não vá com essa coisa carente, como se estivesse faltando alguma coisa. Descubra, seja esperto, né? Como o Lama Santen dizia. O Lama chegou um momento, ele disse que ele não estava mais tão preocupado com as palavras do mestre, como ele queria intuir o lugar onde o mestre estava sentado, sutilmente, para poder falar aquelas coisas. Sejam espertos, não se tornem mendigos, mendigas. Aspirem isso, sentar diante, né, dos mestres que estão andando entre nós, as mestras, assim, que lugar é esse? Quando eu falo lugar, é isso, né? Não é o corpo onde a pessoa está sentada. Ah, ela está sentada numa cadeira de plástico. Deve ser isso, né? Branca. Muito bem. Não tem nada a ver. O lugar é um lugar silencioso. É um espaço sutil da consciência. Então, ouçam os ensinamentos que te motivem para sentar, para fazer esses breaks. Esses ensinamentos que te deem confiança, que transfiram removam as tuas crenças no fazer, no se construir como alguém, suas crenças no futuro, no passado. Ouça os ensinamentos que removam essas crenças na vida pessoal
e te coloquem, né, levem assim o teu olhar, a tua motivação, tua confiança para um lugar que não tem nada a ver com lugares físicos, coisas físicas, temporais. Ensinamentos que te levem para esse aspecto misterioso da sua vida, que você só pode encontrar em silêncio, na sua solitude. Mesmo casados. Mas solitude, solitude. Mesmo em família, solitude. Mesmo coletivo, solitude. Esse é um trabalho teu. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder. O Buda dizia isso. Eu te ofereço o caminho, mas eu não posso trilhá-lo por você. E eu acho que isso dói quando os mestres dizem isso. Eu acredito que eles realmente gostariam de fazer tudo por nós. Se tivesse pílula, glóbulos de iluminação instantânea, eles dariam. Mas não tem como. Então a prática, a parte prática é conosco. É da nossa responsabilidade. E a gente tem que se cuidar, porque eu acredito que a maioria, ou vários daqui, já ouviram muito, que não é marinheiro de primeira viagem. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Que a gente se esquece, que a gente se distrai. Memória, hábito, né? A gente ouve, se reúne aqui, né? Acende a chama, senta em volta dessa fogueira, né? Todo mundo pega fogo. Sim, 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 sim. Aí bota o sapato, né? Sim. Mais ou menos, né? Tava doida. Será que chá que deram pra aquela guria? Olha isso aqui. Olha o trânsito. Olha o celular. E os boletos. Tava bonita. Tava bem bonitinha. Bem bonitinha. Mas não dá. Isso não tem aplicação. Só no meio de uma floresta, no alto de uma montanha. Mas foi bonito, foi bom ouvi-la. Foi bem bonito. Bem bonito. Naquele momento eu relaxei muito, foi ótimo. Mas não funciona, viu? Não funciona. Vai acontecer isso, né? A gente sai, a gente volta em sapatinhos, começa a trabalhar. E o Lama dizia isso uma época, né? Vai baixando uma névoa. E a gente não sabe por quê. Perde a confiança. Perde energia. Aí a vida parece... A vida pessoal, né? Ela parece muito urgente, importante, fatal. E o silêncio vai ficando muito difícil, né? Como se fosse uma omissão, uma utopia, né? Por isso que eu tô falando, né? Glóbulos de silêncio. É super possível. E vocês vão perceber que nada fatal ocorre. Que se vocês forem contínuos nesses minutos, instantes de silêncio, vocês vão perceber a inteligência de vocês ampliando.
Isso que eu acho fantástico. Não vai acontecer nada de grave. A gente vai ficar até mais inteligente, mais feliz, mais presente, mais saudável. E acho que, não, imagine. Não, eu sou uma pessoa séria, eu tenho muitos compromissos, muitas responsabilidades. Pois é, porque se você tivesse mais silêncio, você ia ter menos compromisso, mais tempo para se divertir, para amar, para tudo. Agora tá aí, cheia de coisa para fazer. E acho que é super responsável. Desculpe, gente. Não precisa. A gente está fazendo demais, não precisa. A vida é extremamente simples. E vai passar, você vai fazer um monte de coisa e vai morrer de mão vazia. Estressada. Eu gosto de lembrar desse mestre, né, o Fukuoka. Ele tem esse livro que é A Revolução da Palha. Ele foi um dos precursores, né, pioneiros da permacultura. Tem um vídeo dele, né? Quando eu posso, eu sempre comento, porque eu acho que vale a pena. Eu não sei se vocês gostam de dormir e comer, mas ele fala que é isso que a gente tinha que fazer. Comer bem e ter sempre tempo para dormir, tirar uma soneca e fazer poucas coisas. Interferir menos na natureza. Ele diz que a gente interfere demais. E que a gente nunca vai ser capaz... Por que a Revolução da Palha? Porque mesmo com essa super inteligência, a gente nunca vai ser capaz de fazer uma palha. A perfeição da sua simplicidade. A gente nunca vai alcançar isso. Como é que a vida é capaz de gerar? O céu, a terra, o ar, o fogo, a água. E a gente não se contenta em simplesmente desfrutar da vida. Eu quero interferir. Eu quero alterar, eu quero coisas diferentes. Né? Então, Revolução da Palha. Descansem mais, durmam mais, comam direitinho. Conselho de mãe, de vó. Minha filha, descanse. A avó pode dizer isso com muita autoridade, porque ela viveu tudo e ela sabe que a gente se mexe à toa. Se ela está falando que a gente devia descansar, é porque ela sabe que a gente pode. Ela não ia, ela é um bom avô, boa avó, não vai dizer: eu na sua idade realmente trabalhava muito e você não durma. Assim, não, minha filha, as coisas não são tão sérias assim. Descansa, amor. Então, menos, gente, menos. E ousem reunir energia para fazer silêncio ao longo do dia em vários momentos. Ousem relaxar, ousem abrir a mente e sair do script que você está sustentando ali naquele momento. Só abra. No meio da reunião. Disfarça, né? Tá baixando o negócio aí na guria. Disfarça, né? Vai no banheiro, vai tomar uma água, olha o céu. Ai, o sol respira. Isso tem muito poder, né? Isso é um registro. Esse registro vai ficar no seu corpo, vai ficar no corpo energético, no corpo mental. E aí essas gotinhas de silêncio, daqui a pouco isso é um oceano em você. Daqui a pouco isso é um oceano. Daqui a pouco você vai ser muito mais espaço do que pensamento, né? Muito mais abertura do que... né? Sensações prontas, né? Muito mais relaxamento do que atividade. Então a gente vai ter algumas dificuldades iniciais, justo porque a gente está encharcado de memória, de atividade física, emocional e mental. Então eu vou devagarinho oferecendo agora esse registro de silêncio, relaxamento, abertura, né? E isso vai ficando.
isso vai ficando, porque isso já está presente. Mas como eu não ativo isso, como eu não me relaciono com essas qualidades do meu corpo, do meu coração e da minha mente, aquilo fica ali. Não expande, né? Não atrapalha também, mas a gente não aproveita essa qualidade. Então, ouçam os ensinamentos, né, do Lama, Alan Wallace, Monja Coen. Nossa, tem um povo maravilhoso, né? Assim, tudo na nuvem, pizza, aquilo baixa na sala da sua casa, no carro. Aquilo, isso nem sempre foi assim, então a gente tem que aproveitar. Aí ouçam, né? Ouçam essas instruções, que eu não estou passando aqui, né? Mas tá tudo disponível. E comece a exercitar. Comece a exercitar isso. E vocês vão ver que não... Porque isso é a vida, né? Nada passa desapercebido no fluxo da vida. Qualquer coisa que você fizer tem resultados. Qualquer coisa. Então, se você fizer silêncio, isso vai ter consequências. Se você relaxar, isso vai ter consequências. Se você aprender, né, a aplicar as técnicas de meditação com foco, se desprendendo um pouco, né, dessa compulsão, né, por pensar, isso vai ter consequências. Só que, enfim, essas consequências que eu estou falando é o que o Buda viveu. Então, qual foi a grande consequência do Buda? Ele despertou. Ele despertou. Porque ele foi muito perseverante. Ele foi extremamente contínuo. Esse é o segredo da nossa prática, é a continuidade. A gente não pode criar grandes gaps, né? Assim, pratico agora e daqui a um mês eu vou ver de novo o que acontece. Tem que seja pouco, mas que seja contínuo. Não adianta ser um monte e daí para e cria lá um oceano de ausência. Então, começa humilde, começa devagar, mas não para mais. E vai acontecer isso. A gente vai ver a vida melhorando, as coisas práticas melhorando, mas a gente não para aí. A gente não quer simplesmente uma melhora prática da nossa vida. A gente quer o mais profundo, que foi o que o Buda deixou. Como é estar num corpo humano, reconhecendo a nossa natureza transcendente. A consciência que não cabe num corpo humano. Então, poder andar na Terra, né, nessa condição de abertura, de expansão, coisa mais linda, né? Daí, só para encerrar, né? É isso. Aí a gente vai estar em dia com a vida e com a morte. Porque a morte vai chegar em algum momento, sem pedir licença, sem, de forma geral, né? O momento exato a gente não sabe, né? Mas a gente também não vai mais precisar disso. Quando a gente perceber, né, se a gente tiver a bênção de uma morte assim, né, que venha de mansinho, não, né, não acidental, mas a gente só vai fazer isso para ela. A gente vai praticar o relaxamento final, vai praticar a abertura final e vai praticar o silêncio final. Mas a gente já estava fazendo isso. Por isso que a gente vai rir. Nenhuma novidade, querida. Pode baixar aí essa só foice, amigona, pode vir. Né? Não vai ter luta aqui, não. Eu não vou de ré para a morte. Foi emocionante.
foi lindo. Aí, imagina morrer com essa sensação de gratidão. Saber que usou bem o tempo, que viveu os encontros, que ajudou, que não andou no mundo para confundir ninguém, que cuidou do planeta, que amou cada árvore, né? Como, deixa eu sentar aqui um pouquinho. A boa morte, uma boa vida, uma boa morte. Talvez alguma pergunta, alguma reclamação. Márcia, foi muito pesado. Você fica fazendo piadinha, mas foi pesado. Não faz mais isso. Diga. Eu queria te perguntar se para você esse caminho, bem no começo do seu caminho, bem uma pergunta pessoal, se para você foi gradual, se você você percebeu, teve um momento de salto dessa percepção da mandala, enfim, uma percepção que vai, se essa percepção foi, se você construiu com cada dia, com um pedacinho, se teve momentos assim, e qual o papel da dor nesse em conseguir a motivação, se você acha que como se aproveitam esses momentos de mais difíceis. Como é teu nome? Alessandra. Alessandra. Você é daqui? Sou. É? Eu cresci na Itália. Ah, sim, você tinha uma Alessandra, assim, muito ligado. Ela se entregou. Querida, obrigada pela pergunta. Você está no SEV já, né? Há um tempo. Quanto tempo? Acho que um ano e meio. Um ano e meio? Tá. Já encontrou o Lama pessoalmente? Já. Já? Que bom. Eu acho difícil, né, que o caminho não seja gradual. É bem raro, né? O próprio budismo se diz isso, que é bem raro, né, um praticante conseguir, assim, na presença do mestre, ter a realização instantânea, né? E para a maioria de nós vai ser gradual, é um tratamento, né? E o que é esse gradual? O gradual é justo fazer essa transferência de confiança. Eu ia falar de consciência, né? De confiança, né? A gente deixar ir se soltando da herança, né? Da humanidade em nós e olhando para essa esfera da vida que não diz respeito a nada do que nossos pais, avós fizeram, né? Então eu sinto assim, para mim, desde muito assim cedo eu tinha já essa aspiração, sabe? Da adolescência, assim, quando eu me reconheço pensando por mim, assim, né? Deixando de ser criança, essa coisa do espiritual. Eu queria entender. E era engraçado, porque para mim eu queria entender a mente. Eu fui procurar, se veja, década de 80, por aí, eu fui procurar os livros do Poder da Mente, assim, Joseph Murphy, Padre Lauro Trevisan, essa galera, que era o que eu tinha acesso, né? Tem aquele outro, Lobsang Rampa, uma galera, assim, né? Mas o grande, daí eu acho que tem isso, né? A gente vai nutrindo, né, as nossas aspirações, mas eu senti que um salto muito importante nesse processo, nessa busca, foi quando eu encontrei o Lama, quando eu encontrei um professor. Isso assim, eu sinto que
Acho bem difícil a gente andar sem ter alguém com experiência nos olhando. E porque eu fiquei, né, eu encontrei o Lama quando eu tinha 25 anos, então eu passei mais de 10 anos, né, palmilhando livros, encontrei um ou outro grupo, mas aquilo se mistura com as nossas ideias, com o nosso mundo mental, emocional, e a gente acaba transformando aquilo em algo comum, fazendo interpretações pessoais. Aí quando você encontra um mestre, aí ele tem essa habilidade. Os mestres são esses, né? São os nossos irmãos, amigos espirituais que já trilharam um pouco mais o caminho e conhecem as falhas, os equívocos possíveis. Isso é muito importante porque é como se já existisse um mapa dos prováveis equívocos na meditação, no caminho espiritual, nos retiros. Então, porque nós somos iguais. Eu vejo isso agora quando eu converso com as pessoas, eu vejo que de fato a gente faz praticamente as mesmas coisas, né? Incorre praticamente nos mesmos equívocos. Então, quando a gente encontra um professor, ele detecta, né? Aí a gente não precisa ficar muito tempo se enrolando, se perdendo. Aí ele vai ali, ele vai balizando o caminho, né? Aí eu senti assim que então o encontro com o Lama foi um salto. Daí encontrei outros professores também, né? Encontrei Nankai Norbu Rinpoche, que também para mim foi muito forte, né? A presença dele assim na prática. E aí eu comecei a fazer alguns retiros. Isso também assim eu sempre senti essa afinidade com a solitude. Então o retiro para mim sempre pareceu atraente. Não fácil, não estou dizendo que seja fácil, eu só senti atração. Isso é coisa de karma, né? Às vezes eu brinco que eu fui freira de claustro em outras vidas, e por isso que eu gosto de uma cela, uma coisa de pedra, assim, bem escura, assim, né? É aqui que eu vou sozinha. Aí dá que dor, né? Que daí é aquilo que você falou, as dores, né? Aquilo vem. A solitude, ela tem essa beleza, porque ela vai trazer tudo aquilo que a gente fica sustentando. Acho que ficou geladinho agora aqui. Tudo aquilo que a gente fica sustentando no fazer e nas relações, ali fica evidente, né? O sofrimento associado àquilo que eu não estava vendo. Então os retiros, eles também foram bem importantes. Retiros de fim de semana, né? Eu já nem digo assim o período, não gosto nem de falar mais de período, mas assim, ter momentos onde você realmente, né, diminui o teu contato, os teus, né, o movimento. E pode ser um dia por semana, pode ser a cada 15 dias, daí depende de cada um, né? Mas isso acelera porque a gente consegue se dar conta, né, do mundo interno com mais clareza do que por dentro dos movimentos do dia a dia. Então eu acho que encontrar um mestre e ter esses momentos, né? E agora o que eu sinto agora especialmente também, agora eu sinto que outra coisa que acelera bastante é o que você faz no pós-meditativo, no pós-retiro. Porque a gente talvez fique, se dedique, né, coloque todas as fichas, né, aposte tudo naqueles 15 minutos, naqueles 40 minutos, naquele mês que você fez retiro. Aí quando você sai, se você não souber integrar, não vai acontecer nada na sua vida. Nada. Talvez você seja uma pessoa só um pouquinho mais concentrada, mais pacífica. Mas se o silêncio da tua meditação não for integrado e você não começar de fato a contemplar a realidade, tudo o que ocorre por dentro do movimento, mas sem perder o silêncio, se você não for capaz de fazer isso, a prática é muito limitada.
Então, eu acho que é isso. Ter um bom professor, ter uma boa prática de meditação silenciosa, seja assim, né, formal em casa, nos retiros que você puder fazer, pelo tempo que puder fazer, né? Não estou colocando nem prazo, mas a integração. Você não pode fazer silêncio, contemplar o Dharma e sair fazendo qualquer coisa como sempre fez. Não vai acontecer nada. Eu acho um desperdício. Então isso, quando eu falo, né, goteje silêncio várias vezes. Isso não é qualquer coisa. Isso não é assim, você não pode meditar muito. Medita um pouquinho aí, querida. Que pena de você. Não. Isso é super poderoso. Super. Tá? Esse é o caminho, esse é o ponto final do caminho. É como que você integra silêncio e movimento. Isso é lindo. Porque daí aqui tem essa coisa, tem a delícia. Tem a delícia de voltar a se mover, se encontrar, experimentar. E não ficar assim, nossa, perdi a prática. Ai, meu Deus. Não. Aí é isso, né? A união de êxtase e vacuidade. Né? Então, o movimento traz sensações, traz alegria. Mas você tem o silêncio junto. Então, aquelas coisas não são concretas, não precisa agarrá-las. Você só deixa aquilo fluir, fluir, fluir. Essa é a tua alegria. Você só vai fluindo. Tá? Obrigada. A gente vai ter esse encontro no fim de semana, né? Eu não sei quem aqui vai participar. E se tiver lugar, né? Quem quiser vir, a gente vai aprofundar isso, sabe? Eu tenho a aspiração de conversar, mas principalmente ter esses momentos onde a gente vai silenciar juntos. E se der, né? Vamos ver o espaço também. De fazer um ou outro exercício de integração de silêncio e movimento. Acho que isso fica uma semente muito boa, né, para a nossa vida. Vamos ver o que acontece. Também, queridos, eu acho que fica a pergunta da Alessandra, assim, né, para todos nós. E são quase 9h30 já. Então, muito obrigada por terem vindo, por terem ficado. E tem coragem, tem isso no budismo, né? Verdade, coragem, paciência e perseverança. Então te ouve, agora tem a coragem de viver isso, mas tenha paciência, porque, né, não tem trabalho pela frente, e seja perseverante, seja contínuo, tá? Verdade, coragem, paciência e perseverança. Tá bom? A gente vai agora só fazer uma dedicação de méritos, de luz, né? Então, eu peço que vocês lembrem de pessoas, situações e lugares. Vocês podem até visualizar, né, desse lugar, né, partindo luz, né, a luz do nosso encontro, né, que ela se expande em todas as direções. Chegue em todos os lugares, pessoas, situações. Desejando que tudo esteja bem. Que haja paz, saúde, prosperidade, alegria, sabedoria, amor. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos ou obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem locho sombrindo tesamen sasum chaparta rudicho sonawada midrado sungere
Isso! Ai, gente, divirtam-se, viu? Divirtam-se. Ai, a vida é muito boa, tá? Divirtam-se. Até mais. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Um beijo.